Em dezembro de 2024, foi instituído no Brasil a Política Nacional de Cuidados, que estabeleceu diretrizes para a formulação e a implementação das políticas relacionadas ao trabalho de cuidadores, e que também tem orientado a criação de um Plano Nacional de Cuidados. Hoje, o trabalho invisibilizado do cuidado equivale a pelo menos 8,5% do PIB brasileiro. Remunerado ou não, as mulheres, sobretudo negras, indígenas, faveladas e periféricas, são as maiores responsáveis por esse trabalho. Nesse episódio, vamos entender mais sobre a prática do cuidado, como as lideranças que cuidam dos seus territórios e comunidades lidam com a sobrecarga de serem responsáveis por esse trabalho e de que forma a política de cuidado pode alcançar essas pessoas. Aqui quem fala é o Karim Nuru, eu sou assessor de comunicação da Casa Fluminense e hoje a gente vai receber a Euna Tainá e a Leira Mello, lideranças que cuidam. Vem com a gente conhecer essas histórias e trocar uma ideia sobre o trabalho do cuidado que sustenta famílias, comunidades e territórios brasileiros. Eu me chamo Leira, sou do Porto do Rosa, sou Ialorixá, do Centro Espírita Três Mangueiras, sou fundadora do projeto Três Mangueiras e aqui cuido de oris e de vidas. E junto com meus filhos de santo e algumas pessoas da comunidade, busco plantar solidariedade, cultura e acolhimento. O Três Mangueiras é um terreiro que fica localizado no município de São Gonçalo. Lá, além do cuidado espiritual, também é um espaço que se preocupa com o cuidado das pessoas do Porto do Rosa, o bairro em que o projeto fica localizado. A ação do grupo, liderado pela Ialorixá Leira, começou em 2020, a partir de uma inquietação do grupo de ajudar as famílias locais que estavam sendo atravessadas de forma severa e desigual pela pandemia da Covid-19. O projeto Três Mangueiras, ele deu pontapé inicial dia 23 de abril de 2020. Nasceu através de uma inquietação. Nós vimos a dificuldade que a Covid estava nos trazendo. Aí olhamos para o bairro, vimos tanta necessidade, tanta coisa para melhorar. Daí nós decidimos começar de um jeito pequeno, sorrateiro. Daí, sem esperar a ajuda de ninguém. Mas aos poucos as coisas foram acontecendo, né? Começou a vir as ações solidárias, depois começamos com oficinas, rodas de conversas, eventos, e de repente o projeto virou um ponto de encontro da comunidade. Naquele momento delicado da pandemia, diversas lideranças levaram para os seus bairros e favelas o apoio que o poder público da época não conseguiu e não estava interessado em oferecer para a população, sobretudo a mais vulnerável. A pandemia escancarou desigualdades que já existiam e que continuam existindo em diversos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Realidades essas em que são os próprios territórios, a partir do cuidado, das tecnologias sociais ancestrais, que lutam para mitigar e esperançar um futuro melhor para os seus bairros e favelas. Foi assim que nasceu Três Mangueiras e diversos outros espaços de cuidado organizado por lideranças territoriais. Em São Gonçalo temos a Leira. Indo para a cidade do Rio de Janeiro, a gente tem outra liderança que também atua como cuidadora no seu território. Amecritimedi, meu nome é Una Tainá, eu venho do território do Vale do Xingu, trago comigo uma linhagem, né, de cura que passa por raízes indígenas, porque nasci em território Kayapó-Xikrin, mas também tenho raízes negras e nordestinas. Minha caminhada se mistura, né, um pouco entre a favela, entre o quilombo, entre as estradas, né. Essa é Euna, moradora do Encantado, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, liderança indígena e uma das responsáveis pelo coletivo urbano de ervas, o CURE, onde mulheres se reúnem para praticar entre elas o cuidado em um espaço que acolhe pessoas sobrecarregadas por serem as principais responsáveis pelo cuidado de outras pessoas. Então, o CURE nasceu como uma necessidade, né? Uma necessidade biopsicossocial, e ele veio como o coletivo urbano de ervas. É um grupo de mulheres que decidiram transformar, né, a dor em ação, transformar sua ancestralidade em ferramenta de acolhimento. E começou com pequenas rodas de conversa, né, nas nossas hortas, nas nossas lajes e também nos nossos quintais, tanto na periferia quanto na favela. E foi crescendo, né, até se tornar uma casa, se tornar uma ocupação que virou também, assim, uma maloca de restauração, de acolhimento e também de criação e manutenção de locais
onde a gente está produzindo saúde, né? Todos os dias. Foi no chão da sua casa que a Ilna passou a construir o Cure, com outras mulheres que viam ali um espaço de fortalecimento coletivo. Essa perspectiva de cuidado, enquanto prática coletiva, é uma tecnologia ancestral que protegeu diversas famílias e comunidades indígenas, negras, quilombolas, religiosas. Foi essa prática que as permitiram seguir e sobreviver até aqui, cuidando de si e dos outros. E o que é esse trabalho do cuidado? Bom, ele foi definido pela política como um trabalho cotidiano de produção de bens e serviços necessários à sustentação e à reprodução diária da vida humana, da força de trabalho, da sociedade e da economia e a garantia do bem-estar de todas as pessoas. Ou seja, cozinhar, limpar, acompanhar o médico, levar à escola, acolher, dar afeto, educação, assistência, seja a partir de atividades domésticas, a partir de apoios emocionais, sociais e educacionais, ou serviços profissionais também em instituições de saúde e sociopsicossocial, por exemplo. Tudo isso se refere ao trabalho do cuidado. E quando você pensa nas pessoas responsáveis pelos cuidados da sua vida, quem são elas? Quais figuras que vêm na sua cabeça? No geral, são as mulheres, majoritariamente negras e indígenas, as sobrecarregadas pelas múltiplas jornadas de cuidado. Alguns dados levantados pela Casa Fluminense mostram como o cuidado é uma demanda urgente e como também é desumano ele recair apenas sobre uma parcela da população. Segundo o mapa da desigualdade, o percentual de crianças matriculadas em creches é de 24,4% no estado do Rio de Janeiro. Isso equivale a pelo menos 1/4 das crianças de até 3 anos matriculadas, ou seja, é muito pouco. E se essas crianças não estão em creches, na escola, que é um direito delas enquanto cidadãs, onde é que elas estão? Quem que estão cuidando delas? Quando não são as suas próprias mães, nos territórios favelados e periféricos, a gente sabe bem como que é o cenário. É a vizinha, a tia, a amiga da família, aquela mesma que também precisa cuidar do seu filho ou daquele parente idoso que necessita de cuidado. Tudo isso enquanto lava a roupa de casa, faz o almoço, a janta, prepara a marmita para o dia seguinte, dá apoio para as pessoas à sua volta, ajuda nos seus espaços religiosos, isso sem citar as horas de deslocamento para levar e buscar as crianças da escola. O tempo nas filas dos postos de saúde, dos CRAs, dos CREAs, para conseguir um direito básico, o mínimo, mas direito esse que pode até aliviar um pouco o peso do cuidado que essas pessoas carregam. Enfim, cada segundo, minuto, hora que essas pessoas se dedicam, sobretudo mulheres, sozinhas, para o cuidado de outras pessoas, são horas das suas próprias vidas sugadas, sem remuneração, sem apoio e também sem receber cuidado. Essa sobrecarga ela pesa no tempo, na saúde e na vida dessas mulheres que, além de tudo, ainda lideram projetos de cuidado também para os seus bairros e favelas. São elas que estão lá desenvolvendo as cozinhas solidárias, entregando cestas básicas, dando conselho, apoio. Mas é uma necessidade que só existe por conta da falta de responsabilidade do Estado, né? Então, acaba sendo de extrema necessidade as formações desses locais de produção comunitária de saúde, né, de bem viver, mas esse papel acaba sendo um reflexo da uberização, né, da terceirização, da responsabilidade do Estado, né? Porque quanto menos o Estado está presente, mais é necessário a atuação, né, de pessoas que façam esse trabalho de cuidado, não só das pessoas, mas também dos espaços. Imagina você ser a principal pessoa responsável pelo cuidado do seu lar, trabalhar fora também cuidando da casa e da vida de outras pessoas e ainda precisar achar tempo para cuidar da sua comunidade que não é assistida pelo poder público e por isso precisa do seu cuidado. Isso gera múltiplas jornadas, sobrecarrega e faz com que essas pessoas não tenham tempo e espaço para cuidar de si. É injusto, né, com as mulheres, cair sobre a mulher, e principalmente com as mulheres negras. Estar nessa posição, carregar esse peso, porque é um peso, mas também é praticar resistência. Transformam a dor, com certeza, em movimento.
e fazer do cuidado um ato político. Isso é muito importante. Então, eu faço dessa forma. Quando eu vejo pessoas criticando a minha posição ou a minha religião ou querendo diminuir o projeto, isso só me dá mais forças, só forças. Eu busco nas palavras negativas energia para que eu possa continuar. E assim eu vou passando para todas as mulheres ao meu redor, para todas as mulheres da comunidade, o tempo todo passando essa energia. E a sobrecarga, né, faz com que a gente acabe se entendendo de uma forma multitarefas. Prova que as nossas comunidades só resistem por conta dessas mulheres que seguram, né, que cuidam e que fazem isso de uma forma transgeracional. E aí eu pergunto, né, até quando, né, a gente vai romantizar a força dessas mulheres, né, sem oferecer condições, sem oferecer fomento e subsídios para que elas vivam com dignidade, continuem cuidando e proporcionem também cuidado para outras pessoas de uma maneira humana, né, sem se uberizar. A realidade do cuidado ela é desigual. O trabalho do dia a dia não é reconhecido, ele não gera renda para a maioria dessas mulheres e coloca essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo dados do Cobrador, que é a plataforma de monitoramento da Casa Fluminense, as mulheres negras cuidam 10 horas semanais a mais do que homens brancos e isso equivale a pelo menos 40 horas de diferença por mês. Enquanto isso, segundo o mapa da desigualdade, os homens brancos recebem em média 55% a mais do que mulheres negras em empregos formais, ou seja, elas recebem menos do que a metade, isso quando têm um emprego em mercado formal, enquanto gastam 4 vezes mais do seu tempo de vida se dedicando ao cuidado de outras pessoas. Essa é a realidade, quem mais cuida é quem menos recebe cuidado e quem é menos remunerado. Quantificar o quanto custa essas atividades é difícil. São muitas variáveis e diferentes realidades, mas não dá para negar que isso já pesa e muito para essas mulheres e lideranças territoriais. O orçamento público, que deveria estar sendo investido em mais creches, por exemplo, para poupar um pouco de tempo de trabalho de cuidado dessas mulheres, ele não está sendo. Segundo a pesquisadora Tamires Ribeiro, ela identifica isso como uma remuneração desviada, ou seja, existe um dinheiro ali que devia estar sendo investido para isso, não está sendo, ele não chega nessas mulheres que exercem esse trabalho do cuidado e não recebem por isso. E é um malabarismo diário, a gente aprende a dividir, né? Na verdade, acho que talvez assim, a multiplicar, acho que dividir não seria a palavra certa. A gente aprende a multiplicar a nossa energia, o nosso axé, nosso aiuê, entre os nossos filhos, entre o coletivo, né? Entre os estudos, entre as formações, os diálogos, os debates. Mas o que mais me pega é perceber que a gente acaba, assim, enquanto cuidadoras, né? Eu, enquanto cuidadora, e infelizmente essa experiência não é só minha, a gente acaba deixando para se cuidar no último lugar. Então é preciso sempre lembrar disso, que cuidar não pode significar se anular, não pode significar se invisibilizar, né, se invalidar. Esse cuidado que precisa ser feito olhando para si também é um desafio para Leira. De pouco tempo para cá que eu aprendi que a gente precisa, né, de cuidados também. Nós que cuidamos, precisamos de cuidado. Eu que cuido, eu preciso de cuidado. Se eu não me cuidar, eu não consigo cuidar de ninguém. E todo mundo que cuida precisa de alguém por trás para poder cuidar. As lideranças do cuidado não são assistidas pelas políticas públicas, vivem precisando abandonar seus estudos, não têm vagas em creches para colocar seus filhos, falta oportunidade para elas no mercado de trabalho e elas não conseguem assistência no CRAS, por exemplo, pela sobrecarga do sistema. E é a partir dessas ausências que Elna e Leira precisam criar estratégias para conseguir contornar essa realidade e terem um tempo para também cuidar de si. Hoje em dia eu me permito a ser cuidada, coisas que eu não fazia. Então teve um momento da minha vida, né, há uns tempos atrás, que eu comecei a cair doente. E a minha vida toda eu nunca me permitia, principalmente depois que eu saí da casa da minha mãe, nunca me permiti a deixar alguém cuidar de mim. E depois que eu me tornei Yalorixá, que foi a partir dos meus 18 anos, eu achava que não, eu teria que ser uma fortaleza o tempo todo e ninguém tinha que cuidar de mim, só eu e eu. Precisou eu parar, ficar doente. Na verdade, eu entendi que era uma doença da alma, que era o momento que os orixás me botaram um freio para que eu pudesse ser cuidado por pessoas. E meus filhos de santo começaram a observar isso, começaram a cuidar mais de mim.
Depois de ter atravessado situações graves de saúde, Leira aprendeu a dar espaço para também ser cuidada, mas isso ainda é um desafio para ela. Enquanto isso, a Euna relaciona o seu autocuidado às práticas ancestrais que ela carrega enquanto sabedoria. Eu sempre absorta em cuidar das crianças, cuidar de outras pessoas e fazer vários malabarismos sociais para conseguir alimentar todas essas bocas, né? Então é preciso se focar muito, ficar muito íntima das ervas, estudar os banhos, estudar o silêncio, estudar o fogo, os elementos, para seguir cuidando, né? E para tomar fôlego, porque é fundamental lembrar que eu também sou humana, eu também sou gente, né? E não só uma ferramenta de cuidado, não só um meio. Então, é um trabalho diário que eu, né, e nós, enquanto mulheres, assim, temos que nos fazer esses questionamentos, assim, para de que quanto tempo eu consegui cuidar de mim hoje. Foi pensando nessa realidade de urgência e sobrecarga que a Casa Fluminense construiu o Lideranças que Cuidam, um espaço formativo de fortalecimento de lideranças que atuam com cuidado em favelas e periferias da região metropolitana do Rio de Janeiro. O objetivo foi contribuir coletivamente para o trabalho realizado por essas lideranças e refletir com elas sobre a política nacional e de que forma essa lei pode alcançar quem está na ponta, se responsabilizando por tantas frentes do cuidado. A formação reuniu as lideranças em uma série de encontros itinerantes que transitou por territórios como Duque de Caxias, São Gonçalo, Vila Kennedy, discutindo sobre a Agenda Nacional do Cuidado a partir de uma perspectiva racial, falando sobre como a construção de uma ação de incidência coletiva, considerando a política estadual de cuidado que tem sido construída aqui no estado do Rio, pode ser um espaço de protagonismo para mulheres negras, indígenas e pessoas LGBTQIA+, e tratando também sobre captação de recurso. Esse que é um dos desafios de projetos como o Três Mangueiras e o Cure. Bom, e foram cerca de 21 lideranças que se inscreveram para participar da formação. Giovana Santos, Cíntia Matos, Carla Felizardo, Laura Torres, Johari Silva, Roberta Souza, Ingrid Nascimento, Francisco Espírito Santo, Ana Paula Salles, Mariana Galdino, Maurília, Verônica Silva, Maia Antunes, Ingrid Oliveira, Débora Silva, Ana Santos, Valdirene Couto, Davlin Carvalho e Gisele Castro. Todas essas pessoas são lideranças que cuidam. Deixamos aqui um salve para o trabalho que vocês realizam por aí e todo o tempo dedicado ao cuidado dos seus territórios, favelas e comunidades. E claro, Euna e Leira, que participaram da formação e contaram um pouco de como que foi estar nesse espaço. As rodas de conversa, o projeto das lideranças que cuidam, é isso. Para mim foi muito, muito, muito importante, muito inspirador, muito profundo, tá? Depois de muito tempo, eu consegui, nesse curso, eu tinha vindo do curso de políticas públicas, eu era muito travada, eu sempre fui muito travada. Sou tímida, não consigo estar expressando muito bem, falando muito bem. Mas no curso de lideranças que cuidam, que a Casa Fluminense, né, nos proporcionou, isso me ajudou, me fortaleceu muito nossa atuação, trouxe muito aprendizado e mostrou que existe rede de apoio. Isso é muito importante. A rede de apoio é muito importante para todos nós, até nós que somos líderes, que a gente possa caminhar junto, que a gente pode gritar junto, que a gente pode lutar junto. Isso me fortaleceu muito e fez com que eu falasse, que eu soltasse um pouco a minha voz. Hoje eu posso dizer como experiência que eu já consigo, mesmo no nervosismo, liderar uma roda de conversa, assim como aconteceu no nosso projeto. Abrir esse espaço de diálogo e de construção de cuidado coletivo para essas lideranças é muito importante, não só para fortalecerem suas atuações, mas para pensar quais direcionamentos de incidência política podemos tirar desses espaços, para cobrar que essa política seja efetiva e chegue nos territórios e nas lideranças que mais precisam de apoio, de assistência e remuneração para continuarem cuidando. Bom, foi um respiro, né? Nos fortaleceu, né? De muitas vezes, porque a gente se sente vista e validada por nós mesmos. Assim, enquanto indivíduos, né? Enquanto mulheres, muitas vezes, na maioria, a gente cuida sem reconhecimento, né? E esse projeto mostrou que o cuidado também é liderança, né? Mas, assim, como que vai ser daqui para frente para essas mulheres, sabe? Elas vão continuar exercendo, além das jornadas
jornadas duplas e triplas de trabalho, elas vão continuar exercendo as suas responsabilidades dentro dos coletivos, dentro das organizações. Em que condição essas mulheres vão seguir, né, depois desse curso? Acho importante, assim, fazer esse mapeamento para que possam gerar dados, sabe? Para que essas mulheres consigam continuar a fazer o trabalho delas, mas que esse curso, essa formação tenha vindo para ensinar que não dá para cuidar de ninguém sem cuidar de você, e o que você vai fazer com isso agora. Na última aula, eu perguntei sobre qual das mulheres presentes estava com todos os seus exames em dia, né? Qual das mulheres presentes estavam com a sua saúde reconhecida, né? E nenhuma das mulheres que estavam presentes levantou a mão. Então, acredito que usar esse espaço de entendimento, de aprendizado a respeito de ser uma liderança do cuidado, também perpasse por esse local, perpasse por esse lugar de humanização das mesmas que fizeram parte. A partir do Lideranças que Cuidam, a Casa Fluminense tem construído uma cartografia do cuidado que está mapeando os equipamentos de cuidado territoriais que já existem na metrópole de Rio de Janeiro e que atuam a partir desse vácuo deixado pelo poder público. Tudo isso pensando em uma incidência política que garanta que a efetivação da política nacional do cuidado chegue nesses territórios e organizações sociais. Essa política só vai funcionar se escutar quem já cuida na base, na prática, porque senão acaba virando uma coisa muito utópica. Será que quem está escrevendo a política do cuidado já se colocou no local de uma mãe solo periférica, favelada, uma mulher que passou por situação de rua, que sofreu inúmeras formas de abusos, agressões? Será que essa pessoa tem a vivência ou tem o reconhecimento da vivência de uma pajé, de uma cacica que está nas suas comunidades, nas suas aldeias sendo atacadas, né? E estão ancestralmente cuidando não só das pessoas, mas do ambiente. Pessoas indígenas cuidam do nosso futuro desde sempre, pois cuidam das florestas, cuidam das matas ciliares. Então, será que a política do cuidado está sendo escrita por essas pessoas, sabe? Será que essas pessoas, essas mulheres, essas lideranças estão sendo reconhecidas? Será que a gente sabe onde elas são? Será que essa política sabe o nome dessas mulheres? Assim como eu, na Casa Fluminense acredita que a Política Nacional de Cuidado só será efetiva se chegar aos territórios e às lideranças que sustentam diariamente o cuidado do Brasil. Por isso, é urgente que essa política dialogue com quem já realiza esse trabalho de forma invisibilizada e precária. Aqui na casa defendemos a importância das políticas do cuidado também enquanto uma proposta municipal, como foi apresentado na prioritária de cuidado presente na Agenda Rio 2030, que aponta caminhos para a aproximação das ações do poder público da realidade de favelas e periferias aqui da metrópole, fortalecendo o protagonismo dessas lideranças e garantindo que o cuidado seja reconhecido, valorizado e sustentado como um direito coletivo. Enquanto a política não avança e não chega nesses territórios, vamos continuar construindo espaços coletivos de cuidado, como foi o Lideranças que Cuidam, para fortalecer e manter viva a prática ancestral de cuidado coletivo, defendido pelas comunidades indígenas, quilombolas, populações periféricas e faveladas. Para nós, cuidado é coletivo. Não é só ajudar, não. É estar junto, criar laços, olhar um para os outros, reconhecer cada pessoa, que cada pessoa tem valor, conhecer a história de cada pessoa e que ninguém caminhe sozinho. Sempre de braços dados, sempre de mãos dadas e sempre unidos. É desse jeito. Esse cuidado, que é coletivizado dentro desses espaços, foi ensinado pelas mais velhas de Leire e Elna e que elas buscam passar para as próximas gerações. É assim que elas acreditam que pode ser implementada a política, como um trabalho coletivo de cuidado que acolhe, que remunera e que garante vida. Minha maior referência de cuidado é minha avó materna. Com certeza é ela, Dona Maria de Lourdes. Com ela, eu aprendi que cuidar é mais sobre presença do que ação. Às vezes, o que mais ajuda as pessoas é estar ali ouvindo, dividir o fardo, dividir o karma, né?
E o que mais me marcou, que hoje serve como referência para mim, é justamente ouvir e se colocar no lugar do meu próximo. Isso aí é o que mais me marcou perante tudo, né? Perante o trajeto da minha avó materna sobre a terra, Dona Maria de Lourdes. Com certeza foi isso. Bem, a minha primeira referência, né, vem da minha avó, né, vem da minha mãe, da minha comunidade, do lugar que eu nasci, e que sempre souberam cuidar, assim, tanto com afeto como na língua, né, uma coisa que é importante, assim, eu acredito, assim, de ressaltar, é que o cuidado indígena, ele se trata desde a hora que a pessoa está falando com você, desde a forma que ela está falando com você, e isso perpassa, assim, essa linguagem, essa comunicação, ela vai perpassar todas as nossas relações, tanto com humanos, quanto também com as ervas, né, com o benzimento. Então, tudo isso faz parte também dessa metodologia ancestral do cuidado. E o meu maior aprendizado foi entender que o cuidado não é um luxo, né? Que é uma necessidade, né? Uma necessidade do ser humano e também é inerente à nossa condição humana. E eu acredito que é muito importante reconhecer, sabe? As nossas avós, reconhecer as nossas matriarcas como as primeiras médicas, né? Como as primeiras parteiras, as primeiras ginecologistas, as primeiras bioquímicas e também as filósofas do cuidado. No fim das contas, para além da efetivação da política, o número de pesquisas, as propostas, o cuidado também é feito de memórias, afetos e compartilhamentos. Cada liderança carrega em si uma forma única de cuidar, que nasce da sua história, da sua comunidade e da relação com quem veio antes. Então, uma palavra que representa o cuidado para mim. Então, para mim, o cuidado é ancestralidade, porque cuidar hoje é honrar e reconhecer quem veio antes e abrir o caminho, sabe? Cuidar dos canteiros, dos caminhos, para quem vem depois exercer esse local. É ancestral, cuidado é ancestral e necessário. Vamos cuidar da gente, vamos cuidar da terra, mas principalmente não vamos esquecer de cuidar da nossa terra, sabe? Da terra que existe dentro dos nossos corpos, dentro dos nossos ventres, para que ela seja sempre uma terra fértil. Então, cuidado para mim é isso. Cuidado para mim é acolher, porque quando você acolhe, você transforma. E quando você transforma, você cresce. E quando você cresce, você atinge lugares que você nunca sonhou e pessoas que você nunca viu. E isso é muito importante para quem lidera, né? Para quem está dentro da política de cuidado, para quem está como liderança que cuida. Bom, o episódio de hoje tentou mostrar como o cuidado é um trabalho invisibilizado, mas fundamental para manter a vida, as famílias e os territórios de pé. Conhecendo a força de lideranças como Leire e Elna, que além de serem responsáveis por suas casas, também assumem o compromisso de cuidar das suas comunidades, criando estratégias coletivas para resistir às desigualdades. Essas histórias revelam como que a política nacional do cuidado precisa sair do papel e chegar de fato aos territórios, reconhecendo o valor do trabalho que já é realizado por essas lideranças em espaços onde o poder público não chega. É urgente que os governos dialoguem com quem está na linha de frente e fortaleçam políticas municipais, como a proposta da Agenda Rio 2030, que aproxima as ações do poder público das periferias e favelas. Enquanto essa mudança não acontece, seguimos acreditando na potência das práticas ancestrais e coletivas de cuidado. São elas que sustentam nossas comunidades, sustentaram até aqui, transmitidas de geração em geração pelas mais velhas, que apontam caminhos para um futuro em que o cuidado não seja um peso individual, mas um compromisso compartilhado e valorizado de forma coletiva por toda a sociedade brasileira. Espero que esse episódio tenha te feito refletir sobre quantas práticas do cuidado você tem compartilhado com quem sustenta, muitas vezes de forma invisível, o seu dia a dia. Que a gente possa valorizar mais essas pessoas e construir juntos uma sociedade em que o cuidado seja reconhecido como um trabalho que precisa ser remunerado e garantido como um direito coletivo. Esse foi o episódio sobre cuidado, espero que você tenha gostado de trocar essa ideia com a gente. Continua acompanhando mais discussões sobre isso nas nossas redes sociais, @CasaFluminense ou no nosso site, casafluminense.org.br. É isso, até a próxima.